Bom dia, pessoal. Eu vou gravar aqui um pequeno comentário que eu intitulo aqui Vida longa aos mansos e vida curta aos malucos, aos alterados. Olhando aí, segundo os olhos da medicina, as pessoas mais mansas, mais calmas, equilibradas, dizem que tem tendência a ter uma vida mais longa, né? E aqueles alterados, malucos, como dizem muitos aí, radicais, ignorantes e outros mais, a tendência é de ter uma vida mais curta, né? Aí, segundo a ótica de muitos da medicina aí. Mas não vou entrar nessa questão, não. Eu estava lembrando aqui agora há pouco, de antigamente, que eu já estou com 64 anos, né? Os pais antigamente como educavam, né? Era sim, sim, não, não, né? É um tipo de educação que é de poucas palavras ou de alguns olhares, um torcer de bigode, um sinalzinho, alguma coisa assim. Os filhos já sabiam o que os pais queriam dizer e era assim mais ou menos o padrão de educação que tinha antigamente e onde se produzia cidadão, né? Se é que se pode dizer assim, de boa qualidade ou de má qualidade, mas o que eu quero dizer é que era uma boa educação, né? Mas os tempos evoluíram, a população mundial aumentou e tal, e os problemas também foram aumentando. E hoje nós nos deparamos mais do que antigamente com aquele vizinho chato, né? Às vezes que é duro de a gente engolir e você tem de fazer aquela política, né? Para dar tudo certinho, para pelo menos é inteligente agir dessa forma, né? Ao contrário de muitos que pensam o contrário, é de ficar entrando em atritos, choque, impor, né? E fazer terrorismo para as pessoas te respeitar, como se você fosse a maior autoridade do mundo. E não é assim. Eu penso que nós temos de fazer é praticar aquela política da boa vizinhança mesmo, porque a gente nunca sabe do dia da manhã, né? O vizinho chato de hoje pode ser que no amanhã é aquele que vem te dar a mão. E então a gente tem de meditar muito nisso. A gente vê hoje muitas manifestações aí, tem torcedores de futebol, né, de admiradores de bandas, né, de músicos, de admiradores em todos os sentidos, mas principalmente torcedor de futebol. Antigamente a gente ia no estádio para ver um jogo, você entrava na torcida do time adversário, passava ali no meio, ia para a sua torcida e ninguém mexia com a gente, fazia maldade nenhuma. Hoje o que a gente vê é covardia, eles não perdoam nem uma criança, nem um deficiente físico e tal. Então é muito, não é radicalismo, é muita ignorância mesmo, né? O ser humano hoje ele está mais antissocial, né? Infelizmente. Imagine você, não só falando de torcedor aí, porque eu já não vou em estádio há muitos anos por muita decepção e graças a Deus nunca perdi meu tempo em ficar levando meu filho em estádio de futebol para ficar ouvindo palavrão. Hoje não se pode falar muita coisa porque você está sendo censurado. Por outro lado, eles podem xingar a mãe do árbitro, falar palavrão no estádio para todo mundo escutar, pode xingar a mãe da árbitra, porque hoje nós temos muitas mulheres aí militando, né, na arbitragem, muito boas por sinal, e tá tudo bem, tá tudo normal, né? E é muito triste isso. Você vê um religioso também, às vezes a pessoa é tão fanático, é tão apegado àquilo que ele faz, como se ele fosse o único dono da razão também, ou então quer impor para as pessoas uma determinada coisa que ele não tem inteligência suficiente para explicar. Então, a gente vê isso em todas as áreas. Veja bem, o professor antigamente, na minha época, né, a gente, se tivesse um problema de uma deficiência, como tem algumas doenças bem modernas hoje, né, de aprendizagem, alguma coisa assim, você era tratado na base da reguada, né? Às vezes levava uma reguada na cabeça, ia lá para frente da sala lá, ficava de joelho e
eu mesmo levei reguada na cabeça, não estou querendo te dizer que isso é certo, não, muito pelo contrário, tá? Estou fazendo um comparativo aí. E naquela época era assim, era muito raro um bilhete para os pais, então era castigo mesmo e linha dura. Mas surgiram muitos sábios, né? Muitas pessoas daquela época que fizeram a diferença, inclusive no mundo moderno. Mas isso aí também ficou para trás, porque a gente sabe que violência, agressividade, imposição, isso aí não é muito positivo. E o professor antigamente, ele tinha autoridade como se fosse um pai da gente, uma mãe, né? Ele falava, estava falado e ali, pronto, poucas palavras, quem ia na escola ia para estudar. Hoje não, hoje a gente vê comentários aí, pessoas entrando, alunos entrando armado, com faca, revólver, arma de pai, indo para a escola, com às vezes muitos, né, se desviando do estudo ali para usar drogas ilícitas, organizações, né, organizando coisas ilícitas dentro de uma escola. Na verdade, a pessoa não quer saber de estudar. É muito triste a gente comentar esse tipo de coisa, é apenas um comentário que eu estou fazendo. O homem é um ser pensante, né? Nós somos pensantes, somos seres inteligentes, né? Maravilhosos, que Deus nos fez com tanto carinho, né? Segundo a sua imagem e semelhança. Quando falamos isso, falamos espiritualmente, principalmente, né? Entendam bem isso, espiritualmente. Então Deus teve todo cuidado de nos fazer, né, através do início aí de Adão, né? Nós somos descendentes de Adão e Eva, então ele teve esse zelo. Mas, e outra coisa, né, ele já fez a gente assim, não fez ninguém igual, ou seja, que todo mundo tinha que pensar igual, né, fazer tudo igual e tudo. Não, fez a gente inteligente para discernir o que é certo, o que é errado, né, dialogar e tudo. E nós não somos iguais, temos pensamentos diferentes, sim, né, sabemos falar, podemos dialogar, podemos questionar, não tem problema, mas o fundamental é que a gente respeite a opinião dos outros, né? Isso é importante nas empresas, é importante em casa. Tem que ter um jogo de cintura para viver no mundo de hoje, porque até na própria família o estupim das pessoas está muito curto, né? Mas respeitar opiniões, conversar, né? É importante pensar diferente, porque pode se construir algo de muito interessante em torno de pensamentos diferentes, né? Um ajuda o outro. Né? Aquele autoritarismo de antigamente, da família principalmente, né? As dificuldades, aquelas lutas e tudo. Hoje não, nós vivemos em época de mídia muito avançada, o mundo inteiro integrado, globalização e tal, os pais mais modernos também, a maioria das mulheres trabalhando, conquistando uma fatia enorme do mercado, graças a Deus, né? Parabéns para elas também. E que antigamente a mulher era do lar, né? Era uma paredeira, vamos dizer assim, né? Criava filhos e tal, trabalhava fundamentalmente na educação dos filhos. Mas hoje né, o mundo evoluiu é muito bom a gente ver as mulheres atingindo esse patamar. Né? E aqueles manipuladores, né, que ainda existem nos dias de hoje, né? As pessoas que querem manipular. Às vezes também não tem inteligência suficiente para fazer a diferença, não tem discernimento ali para fazer com que as pessoas, né, tenham um consenso ali ou pensem igual a ele, mas é importante para ele é manipular. Então é muito complicado. O que eu penso, o que eu quero. Às vezes nem sempre o que eu penso é que o outro pensa, o que eu quero às vezes nem sempre é o que o outro quer. Então temos de achar um denominador comum aí, né? Respeitar, né? Ser bem democrático na relação em todos os sentidos e não impor, apesar de que ainda vivemos nessas épocas ainda. Apesar de um mundo globalizado, principalmente no meio político, nós vivemos no meio, né, de muita imposição ainda, de autoritarismo, de radicalismo, no meio político principalmente, né, onde existe ainda esquerda, direita no mundo afora, né, países da Europa, aqui também América do Sul e tal.
E tem aqueles, né, os aparícios em todos os sentidos, independente de ser político ou de não ser político, de ser autoridade ou não, os manipuladores ainda existem, os Maria vão com as outras ou Maria vai com as outras também demais da conta. Lamentavelmente, nós tivemos um fato aí muito recente, né, que eu mesmo que sou um direitista declarado, tenho a minha opinião e vi que foi um desastre, né? Essa ocorrência que teve aí do movimento em Brasília e tal, onde muitas pessoas de bem, grande maioria das pessoas de bem, de pessoas que estavam bem intencionadas e tudo, foram fazer aquele movimento e de uma hora para outra se viu num movimento ultra radical, vergonhoso, né? Acabaram na mão de manipuladores, de bandidos, de pessoas já que têm uma ficha, né, às vezes até criminal, já tem um passado muito negativo, né, quando fala de baderna, de bagunça, de ativismo, né, nesse sentido, meio que terrorista, né, vamos dizer assim, tem muitas pessoas que vivem a vida inteira dele dessa forma mesmo. Então eles aproveitam essas pequenas oportunidades, né, que são raras, mas surgem, e eles estão sempre ali em atividade, né, mostrando as suas garras, e infelizmente uma grande parte do nosso povo foram vítimas, né, acabaram caindo numa armadilha porque deixaram esse tipo de pessoa infiltrar no meio. Não vou fazer um comentário aqui em torno disso, né? Então, o que eu quero dizer é a agressividade, né? Covardia, ainda existe muito nos dias de hoje. As pessoas estão mais intolerantes, né? Tem o tolo mesmo tradicional que não diz coisa com coisa, que o negócio dele tá agitado, fazer qualquer coisa, se certo ou se errado também, ele não se importa. Isso tem muito no nosso meio, né? O violento tradicional que é muito comum se ver nas torcidas organizadas, que na verdade não tem nada de organizado nisso aí, né? A gente vê muito nos estádios de futebol, nos shows, nos movimentos sociais, em eleições, em festas, em muitas coisas. Isso muito característico do ser humano. Não deveria ser assim, né? Então, os ditadores são pouquíssimos que ainda existem. Eles são pessoas isoladas. A mente de uma pessoa desse tipo deve ser muito complicada, deve ser estudada, né, com o tempo, porque é uma pessoa isolada socialmente. E tem que ter alguém que pensa igual a ele para fazer bem para ele, né? Ou então ele manipular alguém fazer de conta que concorda com tudo ali, ou virar um boneco na mão dele e tal, porque isso não funciona mais, né? Quer seja no meio político, qualquer outra área, né? Então, nós vivemos em tempos modernos, né? E nós seres humanos, né, ser pensante, inteligente, segundo a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de nos cuidar, né? A medicina, a área de saúde está tão avançada, mas infelizmente muito precária, principalmente no nosso país, né? Então aí vai uma mensagem principalmente para os homens, né? Para as mulheres também, porque a mulher hoje ela é uma ativista também, né? E a gente, um pouco de mansidão não faz mal para ninguém, um pouco de educação, de jogo de cintura, às vezes ceder em determinados momentos, né? É um bom diálogo e nada de alterar, né? De perder o respeito pelo próximo. Afinal de contas, não tem sentido você demonstrar ser mais importante que alguém, né? Isso não existe mais. O regime militar ele já passou, né? Antigamente, um soldado raso, se ele cismasse com a cara da gente, ele te dava uma voz de prisão e dependendo de onde ele te levava, né, ou ele te levasse, você sumia. Aprontavam coisas terríveis, né, na época do regime militar, também não quero entrar nessa questão aí, mas eu vivi regime militar, sei que eu estou falando, mas eu não estou aqui querendo falar mal do regime militar, falo do comportamento das pessoas. Então, essa época de carteirada, né, determinadas autoridades
quer seja da polícia, é polícia estadual, é polícia federal, é juízes, senadores, os políticos davam carteiradas e se livravam facilmente. Hoje não, a lei é igual para todo mundo, né? É claro que uma determinada classe tem uma certa regalia que a lei favorece, né? Aqueles que têm estudo superior e tal e outras coisas mais. Mas o importante é mostrarmos a nossa inteligência, né? A sabedoria, né? E você vive melhor, você vive em paz e às vezes você ajuda, faz mais sentido para você transformar o seu país, não é isso? Então um abraço para vocês aí, né? E vamos firme aí, porque novas eleições virão, o mundo está se transformando, daqui a uns dias eu já não estou mais aqui, muitos também, né, já passarão, né, dessa vida e os jovens de hoje serão os nossos representantes amanhã. Então essa juventude hoje precisa ter um pouco mais de equilíbrio, né, buscar o que é saudável e tal, para fazer a diferença, porque com essa mentalidade que a gente tem visto ultimamente aí, a gente não vai para lugar nenhum. Com esses jovens né, evoluindo desse jeito aí, a idade é uma coisa, mas a mentalidade é outra coisa, né? Então a gente vê as pessoas aí com 30, 40 anos aí agindo como adolescente, como criança, não amadureceram até hoje. E às vezes a gente vê um adolescente de 12, 13 anos com a mentalidade de um adulto. Isso é maravilhoso, né? E isso aí depende muito da gente, né? Então um pouco de humildade, simplicidade não faz mal para ninguém. Mansidão, temperança, gozo, alegria, né? É o que era característico do Senhor Jesus principalmente, né? E que sirva de lição para nós também. Um abraço, fique com Deus.